Olá pessoal, boa noite. Eu sou Pedro Tourinho. É um prazer estar aqui no Jornalistas Livres falando novamente sobre essa crise tão dramática que é a crise do coronavírus, né? Que começou, infelizmente, hoje a gente teve aí as primeiras mortes do coronavírus provocadas pelo Covid, pelo SARS-CoV-2, que é o nome, né, do vírus, Covid-19, que é o nome da doença aqui no país. Acho que é legal eu me apresentar para as pessoas primeiro, né? Eu sou, feito eu disse, Pedro Tourinho, eu sou médico. Eu sou especialista em medicina preventiva e social pela Unicamp, né? Sou professor da área de saúde da família aqui na PUC de Campinas e tinha aqui, né, tenho aqui no coluna no Jornalistas Livres uma coluna em que a gente trata de saúde sempre numa perspectiva mesmo da gente defender o sistema único de saúde, compreender que a saúde em qualquer sociedade que conseguiu efetivamente se organizar e produzir justiça social é um direito, não existe nenhuma dúvida ou questionamento sobre o caráter da saúde como um direito necessário para que os países, efetivamente, as sociedades de fato tenham um mínimo de justiça social. E aqui no Brasil, é exatamente diante disso que a gente está hoje, né, se defrontando, a gente está enfrentando aquela que é uma das emergências sanitárias mais graves, né, do ponto de vista histórico aí. Acho que a gente não enfrentou nada parecido no mundo na história recente, né, com o fechamento de fronteiras da União Europeia. A União Europeia hoje decretou o fechamento das suas fronteiras. Né, a gente viu já há alguns dias a interrupção dos voos, a proibição de voos entre a Europa e os Estados Unidos. Vimos companhias aéreas interrompendo voos para o Brasil. Então, é uma situação muito sui generis, muito única e muito arriscada, muito perigosa mesmo, né? Acho que vale sempre a gente fazer o preâmbulo de lembrar o que é o coronavírus, né? Coronavírus na verdade é uma família de vírus. O vírus que tem causado essas doenças ganhou o nome de SARS-CoV-2, né? Porque a gente teve o SARS-CoV, o primeiro que foi lá no ano de 2002, era um coronavírus também que produziu uma síndrome de angústia respiratória severa, né? Então esse é o SARS-CoV-2. Ele começou na China, né, no final de 2019. Ele foi anunciado ao mundo em dezembro, 31 de dezembro de 2019. É um vírus que efetivamente ele é conhecido pela ciência mundial há pouco mais de 70 dias. É um vírus super recente, é uma doença super recente e por isso ela tem sido extremamente desafiadora para o mundo inteiro, para a população do mundo inteiro, né? E ela tem provocado realmente muito pânico, muito medo, tem muita desinformação. Né? O Brasil demorou um pouquinho para ter os primeiros casos de comprovados de Covid-19, né, de doença causada por esse vírus. A gente já está aí com mais ou menos uns 20 dias do início desse quadro aqui no Brasil. Né? Nós estamos aí contando aí com algo entre 290 e 300 e poucos casos já confirmados. Né? A gente pode até olhar aqui os dados mais atualizados possíveis. Né? A gente estava falando aí de 291 casos, não sei se já teve alguma atualização posterior a isso, mas o fato é que tem bastante caso e isso é muito preocupante, né? Especialmente quando a gente olha o padrão da curva de novos casos que estão acontecendo no Brasil, que sugere que a gente está com um padrão de evolução do número de casos compatível com o que aconteceu nas localidades que tiveram, vamos dizer, um surto fora de controle, né? Tá boa noite aí para todo mundo que está entrando. Algumas pessoas estão entrando, estão falando boa noite. Já tem aqui algumas pessoas falando fazendo algumas perguntas. Então eu vou só fazer esse preâmbulo aqui. A gente já começa então a responder perguntas das pessoas, que é o que realmente nos interessa. Mas o Brasil então está apresentando uma curva de crescimento de casos que é muito preocupante e tem alguns dados que talvez ainda estejam alterando essa curva com o efeito de subnotificação, o que nos preocupa demais. Né? Primeira coisa é o fato de que a gente ainda está adotando protocolos para testagem, o protocolo do Ministério da Saúde, que é um protocolo que ele estabelece a necessidade da testagem para os casos que tiveram contato com casos suspeitos, contato com casos confirmados ou que chegaram do exterior e apresentaram sintomas. Né? Seriam esses os três critérios para você suspeitar que um quadro gripal, um quadro de síndrome respiratória grave, tenha associação com o SARS-CoV-2, seja Covid. O problema é que nesse momento nós já temos a transmissão comunitária, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o que significa que efetivamente qualquer síndrome respiratória grave que chega num hospital, ela é potencialmente
um quadro de Covid-19. Né? Então não dá para a gente manter uma postura de restrição de testagem neste contexto, né? De manter a testagem apenas para os casos que se enquadrarem nesses critérios, que eram critérios adequados para uma fase de começo de epidemia. Da mesma forma, a gente tem que entender, né, que pessoas que apresentem sintomas respiratórios importantes, né, e que tenham, por exemplo, vindo de São Paulo e chegado em outras localidades, uma pessoa em Salvador que veio de São Paulo, essa pessoa já é um caso que deve ser entendido como um caso suspeito de Covid-19, mesmo que ela não tenha tido contato com ninguém que chegou do exterior, não tenha tido nada disso, tenha vindo aqui, visto a família dela e ido embora. Por quê? Porque eu estou falando aqui de São Paulo, né, de Campinas, na verdade, mas alguém que tenha estado no município de São Paulo, porque São Paulo, feito eu disse, já é uma cidade em que acontece a transmissão comunitária e, portanto, a gente já não tem como mapear mais de onde vêm os casos que estão acontecendo. Aí se caracteriza, inclusive, a chamada transmissão comunitária, quando a gente perde a capacidade de rastrear a origem de cada caso. Né? No começo das epidemias, isso é bem mais viável, né? E agora a gente começa então a perder esse eixo. Então essa é a primeira razão, tem um problema hoje nos protocolos, mas mais grave do que isso ainda é a decisão do governo do Estado de São Paulo, que foi respaldada, né, pelo Ministério da Saúde, lamentável e vergonhosamente, de definir que a testagem, para economizar, a justificativa foi precisamente essa, para economizar dinheiro público, a testagem só vai ser realizada nos casos em que houver a exigência de hospitalização. Isso é um dos maiores absurdos que eu já vi acontecer do ponto de vista epidemiológico de saúde coletiva, né? Posto que a estratégia definida pela Organização Mundial de Saúde como uma estratégia central para conter os casos de Covid-19 é exatamente fazer testagem em massa da população. Testar qualquer quadro respiratório importante que busque um serviço de saúde, ou mesmo que entre em contato com as autoridades de saúde explicando que está evoluindo com um quadro respiratório e, portanto, que precisa de uma avaliação, deve ser testado, é como a Organização Mundial de Saúde determina, e se confirmado a infecção pelo SARS-CoV-2, pelo Covid-19, deve ser isolado. Essa foi a estratégia que foi montada e que deu excelentes resultados em outras localidades do mundo, como por exemplo aconteceu na China, a gente teve isso em outros países, né, que fizeram estratégias similares. Né? Vale dizer que o coronavírus, viu, pessoal, embora ele seja um imenso desafio sanitário, especialmente agora para os países do Ocidente e para o Brasil, né, para os países da América do Sul também, é um quadro que, de alguma maneira, foi enfrentado com relativo sucesso na China, foi enfrentado com relativo sucesso no Japão, né, tem sido enfrentado com bastante avanço na Coreia do Sul, né, em Taiwan foi enfrentado com sucesso, na Tailândia. Né, esses são países que têm uma história já de enfrentamento de doenças respiratórias com esse padrão, que já vem de muitos anos. Né? Nós tivemos quadros terríveis, por exemplo, como a gripe de Hong Kong na década de 50, que matou 1 milhão de pessoas. Né? Então tivemos episódios muito severos desse tipo, mas tivemos recentemente a SARS em 2002, 2003, que já preparou essa população para adesão aos métodos, né, de etiqueta respiratória, de lavagem sistemática das mãos, né, de promoção de ações de isolamento social e restrição do convívio social, que são essencialmente, junto com a estratégia de testagem, as estratégias fundamentais estabelecidas com sucesso para enfrentar o coronavírus. Né? A gente, então, já viu que o governo do Estado de São Paulo e o governo brasileiro estão caminhando na contramão, né? Por conta disso, inclusive, tanto eu quanto junto com o deputado federal Alexandre Padilha, né? Eu sou vereador pelo PT aqui em Campinas, o Alexandre Padilha é deputado federal, nós fizemos juntos uma representação junto ao Ministério Público, né? E essa representação entrou hoje de manhã para que o Ministério Público não permita que o governo de São Paulo cometa esse crime contra a saúde pública brasileira, né? Porque em não testando os casos mais leves que procuram serviços de saúde, a gente vai ficar com subnotificação, nós vamos ter, a gente vai continuar tendo um número de casos notificado, que é o que a gente conta, então esses 290 são os casos notificados, menor do que a realidade de casos que está acontecendo, e a gente não consegue nem dimensionar, né, de fato qual que é a letalidade dessa crise aqui no Brasil, né, com quantos casos nós estamos tendo, quantos casos percentualmente vão precisar de internação, toda a informação necessária para a gente produzir todos os dados necessários para a gente produzir melhor informação para a população
vão se perder se a gente não tiver esse critério. É lógico que isso implica em custos, mas esses custos são absolutamente acessíveis para a saúde pública brasileira. Eu estou falando de custos da ordem de dezenas de milhões de reais para fazer testagem da população, e a gente sabe que só esse ano a emenda constitucional número 95, que corta recursos do SUS, vai tirar 9 bilhões de reais do SUS. Então, esse dinheiro existe, esse dinheiro está disponível, existe uma vontade política de usar esse dinheiro em outras coisas, né? Então, a gente tem que fazer essa denúncia, e essas são duas informações que a gente precisa nesse momento, são essenciais para a gente deixar claro, do ponto de vista de política pública, que não, né? A gente tem visto aí elogios feitos por muita gente ao Mandetta, né? A gestão, como é que está acontecendo. Tem várias coisas que são elogiáveis, mas essas decisões particularmente são absolutamente repreensíveis, inadmissíveis, intoleráveis, porque elas de fato expõem a saúde pública brasileira a um risco muito grande da gente perder, né, elementos centrais da capacidade de gestão dessa crise. Então, pessoal, eu vou aqui partir para responder algumas perguntas que as pessoas estão fazendo, né? Agradecendo as pessoas por perguntarem. O Oscar Rodrigues já está perguntando aqui, ó, até quanto tempo vamos enfrentar essa pandemia? Você tem ideia disso? É uma ótima pergunta, né? Porque a gente agora está começando a enfrentar as primeiras medidas da estratégia de contenção dessa síndrome, que é o isolamento social, a promoção de ações de isolamento social, de restrição do contato e tudo mais. E isso é muito penoso, é muito custoso, né? Isso implica na gente mudar nossas rotinas de forma sensível, da gente mudar os nossos hábitos de maneira muito sensível. Tem um choque cultural muito grande, né? A gente acostumado com a cultura que nós temos, a gente de repente ser instado a não mais abraçar e beijar as pessoas, não pode de fato apertar as mãos das pessoas, para evitar visitas na casa das pessoas, não é hora de ficar visitando amigo, parente, né? Não é hora de viajar também, a gente não pode viajar. Tem um monte de coisas que estão sendo muito custosas, além, né, de muita gente que está tendo prejuízos econômicos, né? Atividades econômicas que estão sendo suspensas, equipamentos que estão sendo fechados. Então tem uma cadeia de prejuízos que ela é brutal, né? E é lógico que a gente quer que isso dure o mínimo possível. Porém, eu falo com o Gerson com a maior tranquilidade, não existe nenhum prazo para isso acabar, tá bom? O prazo para isso acabar é quando a gente de fato tiver um bom tempo já sem novos casos dessa doença no Brasil. Por quê? Porque existe um risco, né? A gente trabalha o tempo inteiro com curvas, né? Uma curva que ela sobe primeiro, depois ela começa a descer, né? Se a gente tem esse sucesso em ver a curva subindo e depois de novos casos, depois a curva descendo, e a gente suspende precocemente as ações de controle, essa curva, que é para ser uma espécie de um sino, ela pode virar um M, que desce e aí ela começa a subir de novo. Lembrando que nós estamos agora acabando o verão, e daqui a pouco nós estamos já no outono e daqui a pouco no inverno. E isso é um problema, porque no inverno as pessoas ficam mais restritas em casa, é mais frio, né? E isso tudo é condição predisponente para a gente ter mais casos de síndromes gripais e de síndromes respiratórias. Então, eu diria com tranquilidade que nós estamos vivendo assim, uma emergência sanitária tão gigantesca, tão grande, com um risco tão grande de ter muitas mortes no Brasil, caso o nosso sistema de saúde entre em colapso, caso a gente não consiga tratar das pessoas adequadamente, feito elas precisam ser tratadas, né? Caso tudo isso aconteça, que as medidas que vão ser tomadas, por mais que elas sejam medidas amargas, elas são necessárias, né? A gente ainda não está enfrentando o contexto de quarentena, de interrupção de toda a atividade social e econômica, como aconteceu na Itália, por exemplo. Para quem não está acompanhando, né, na Itália existe em vigor uma determinação que as pessoas têm que ficar em casa, elas só podem sair, quem tem que trabalhar para ir trabalhar, né, mas mesmo assim boa parte das atividades está suspensa, né, porque todas as atividades que não farmácia, supermercado e hospital estão fechadas. Então as pessoas nem têm onde trabalhar nesse momento porque os serviços estão todos fechados, né, é uma situação de colapso econômico, social, né. Na Espanha também as medidas de toque de recolher estão sendo implementadas no país inteiro, né, a proibição de ir a praças, eventos públicos, né, foi muito triste esse fim de semana. Já depois da decretação da pandemia, a gente vê muitos milhões de brasileiros ignorando a importância dessa situação, a dramaticidade desse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E a gente vê desde torcidas indo assistir jogos de futebol junto, milhares de pessoas juntas comemorando gol, etc., se abraçando e tudo mais, né, evidentemente se colocando em risco de contaminar pelo vírus. Assim como o vírus, né, vimos também milhares de pessoas aí absolutamente tresloucadas indo para a rua protestar, pedindo o fim da democracia, o que já seria uma coisa abjeta de largada, né? Mas ainda por cima num contexto de pandemia, e pior de tudo, né, e sendo recebidas com abraços e beijos e tudo mais, por um presidente que acabou de voltar do exterior, vale fazer a menção, que é digna de vergonha, é uma coisa inacreditável para a gente parar para pensar, que 6%, no momento 6%
dos casos de quer dizer, no começo do dia de hoje, né? Agora já subiu um pouquinho o caso, mas até ontem, que tínhamos 200 casos, 6% dos diagnósticos de coronavírus confirmados no Brasil eram diagnósticos oriundos da caravana presidencial da República, da comitiva presidencial da República que foi para os Estados Unidos. Essas figuras são tão arrogantes, tão incapazes de se perceber como seres humanos iguais a todo mundo, que elas simplesmente foram para o exterior e socializaram como se não tivesse nada acontecendo. Se expuseram, coitados. São pessoas que agora estão com problema de saúde aí grave potencialmente e mais, colocando em risco. Ao invés de serem eles aqueles que dariam exemplos de comedimento, de não viajar quando está numa pandemia, de não ir para lugar onde tem transmissão comunitária dessa pandemia, né, de não apertar a mão das pessoas, de fazer todas as medidas de etiqueta respiratória que deveriam ter sido feitas, né, a comitiva presidencial está pipocando de casos de coronavírus. É uma situação lamentável, né? O presidente Jair Bolsonaro alega que o teste dele deu negativo, o que ele fala ou deixa de falar para mim não vale absolutamente nada, porque ele é uma pessoa, um psicopata, mentiroso, depois do que ele fez de ir no domingo, abraçar as pessoas, pegar a mão das pessoas, depois de ter voltado de uma viagem no exterior, de ter toda a sua comitiva dando positiva, é de uma violência, uma situação dessa que eu confesso que eu nunca vi. Então, né, é apenas uma parte aqui, uma menção a uma situação bizarra e que a gente jamais viu uma coisa parecida, né, em países. Eu acho que era um contexto, né, a depender de como é que o parlamento se coloca do ponto de vista de ser um guardião da democracia e da gestão pública, etc. e tal. Na minha opinião, Jair Bolsonaro tinha que ser, né, rapidamente removido aí da função com isso que ele, depois disso que ele fez, porque foi muito violento contra todo mundo que está lutando, feita gente, contra o avanço dessa pandemia. É uma coisa lamentável. Né? Então, Gerson, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, mas pode ser muito. A gente está falando que pode ser assim 12, 16 semanas, 8 semanas no mínimo, né? Menos do que isso eu duvido. Eu acho que a gente está lidando com a perspectiva de muitos, muitos, muitos meses, tá? Muitos, muitos meses. Então, tem aqui o André Torres está perguntando sobre a resistência do vírus em superfícies, né? Ótima pergunta, porque o vírus ele tem alguns mecanismos de transmissão que são mecanismos muito importantes. O mais falado, né, é a transmissão pelas gotículas, pelos aerosóis que a gente produz quando a gente fala, quando a gente tosse. Né? Sempre que a gente está falando, tossindo, a gente projeta na atmosfera aqui, num raio em torno aqui da nossa boca, né, numa área, gotículas que são recheadas, cheias de vírus, né, quando a gente está infectado, e essas gotículas podem ser aspiradas, inaladas por pessoas que estejam a uma distância de até 1 metro da gente quando a gente está falando e até 2 metros quando a gente está tossindo. Né? Vale lembrar que o vírus ele começa a ser transmitido já antes do início dos sintomas. Essa é uma doença que ela tem um período de transmissão ainda assintomático, que torna as estratégias de manejo muito mais complicadas, porque se fosse só depois, a gente pegava logo no primeiro sintoma e pá, isolava. Mas na verdade tem que ser antes, é por isso que nós estamos propondo isolamento social para toda a sociedade, e não apenas para quem tem sintoma, né? E as pessoas precisam entender isso. Qualquer um, você que está assistindo, independente da cidade onde você está, você já pode ter contraído o coronavírus, estar assintomático e já estar transmitindo. Não adianta achar que isso vai ser com os outros. Essa doença é uma doença que periga pegar todos e todas as pessoas do Brasil. Pegou até a comitiva da presidência da República, com grandes empresários, etc. e tal. Então, a primeira coisa é essa, né? A via respiratória, que é uma via muito importante. A gente tem que, quem está com sintomas tem que usar máscara sempre, né? As pessoas têm que evitar ficar mais de 1 metro de distância uma da outra e tal. Mas tem a outra, que é a transmissão de contato, que é a mais importante no caso do Covid, porque o vírus ele dura bastante tempo na superfície. Então você tosse, né? Se você coloca a mão na hora que você tosse, a sua mão fica contaminada, você toca as superfícies e tal, vem aqui, toca na madeira, toca no vidro, né? E a partir dali o lugar onde você tocou vai ficar cheio de vírus, e se alguém for lá e tocar em cima de onde você tocou, vai passar para a mão, e se ela colocar no nariz, na boca ou nos olhos, pode contrair o vírus. É assim que funciona. Né? Isso é um problemão em espaços de grande circulação de pessoas, como o ônibus, como o metrô, né? Maçanetas de portas, corrimões, né? Barras de apoio do transporte público, tudo isso são sítios particularmente intensivos em quantidade de partículas virais. Né? Tem alguns estudos que mostram quanto os coronavírus, a família dos coronavírus de modo geral sobrevive, né? E aí são dados muito impressionantes. Por exemplo, em vidro são 4 dias, em aço são 2 dias, em madeira ou papel 3 a 4 dias de sobrevivência, assim como em plástico também. A gente está falando de 3 a 4 dias. Então cadeiras plásticas, por exemplo, né, tossiu ali, contaminou, 3 dias depois você pode sentar ali e se contaminar também. Por isso, uma das medidas que foram adotadas
pelos países que controlaram a epidemia pelo coronavírus, do coronavírus, foi a higienização sistemática de espaços públicos, transporte público, né? Então, era de algumas horas em algumas horas, paravam os vagões de metrô, paravam as unidades de ônibus, passava-se uma solução antisséptica ali que matava o vírus naquilo ali, e tem várias soluções desinfetantes normais que se tem em casa já são suficientes para matar o vírus, viu, pessoal? Assim como soluções que estão hipoclorito de sódio, né, a água sanitária, é suficiente para matar o vírus. O vírus morre com a água sanitária. Assim como ele morre, a gente consegue destruir ele quando a gente lava a nossa mão com água e sabão. Não é tão difícil assim. Né? Da mesma forma, o álcool 70, álcool gel 70 também. Né? São métodos, todos eles, muito eficazes. Mas para higienizar a superfície, basta uma solução com água sanitária passada de forma sistemática nesses espaços e a gente tem um bom resultado. Então, essa resposta para o André Torres é muito boa, né? André Torres, psicólogo, figura muito bacana aqui da psicologia aqui da cidade de Campinas, né? Então, obrigado pela pergunta. E aqui, ó, tem vários outros comentários, né? Estão perguntando aqui, queria entender sobre falta de ar. Qual nível de falta de ar deve ir para o hospital? Quando é que deve estar associado com outros sintomas? Febre é de quanto em média? Juliana, ótimas perguntas, tá? Primeira coisa é assim, a falta de ar é um sintoma que em qualquer medida que a pessoa que está com uma síndrome respiratória sentir falta de ar, em qualquer medida, ela deve buscar assistência médica. Não dá para ficar esperando para ver se a falta de ar vai ficar brava. Se você está sentindo falta de ar, vá para o hospital. É o sintoma mais importante do ponto de vista de risco para pacientes que tenham desenvolvido o quadro. Tá? A febre pode ser muito leve ou pode ser febre de 40 graus, 39 graus, tá? Tem febrão e tem... Porque, vamos lá, todo quadro respiratório assim, viral, e o Covid não é diferente, existe um espectro de manifestação, que começa desde os quadros assintomáticos aos quadros de leve sintomatologia, apenas com coriza, pode ser um pouco de tosse, uma dor de cabeça, né? E que não tem falta de ar, nem mesmo febre muitas vezes, quadros febris mais intensos e tudo mais, e quadros que vão evoluir com falta de ar, alguns que vão evoluir com falta de ar e necessidade de suplementação de oxigênio, e outros que vão exigir inclusive intubação orotraqueal para a pessoa poder não morrer, né? Para poder conter o quadro de insuficiência respiratória. Todos esses quadros podem acontecer. 80% vai estar no campo dos quadros mais simples. São quadros, então, leves, que vão ter ou são ou assintomáticos ou pouco sintomáticos, ou apenas quadros gripais simples, que não exigem internação hospitalar. Próximo de 20% vai precisar de internação e 5% do total, em média, precisa de UTI, que é uma das razões pelas quais nós estamos todos muito preocupados, né? Porque vamos supor, então, numa cidade feita Campinas, aqui onde eu moro, que a gente tenha 1.000 casos e que 5% precise de UTI. Nós estamos falando de 50 leitos de UTI que nós vamos precisar usar. O Sistema Único de Saúde, mesmo os sistemas privados, não dispõe de 50 leitos ociosos. Vamos entender isso. Né? Os leitos de UTI estão sempre, permanentemente cheios. É uma taxa muito intensa de utilização. Né? Então não é simples achar que você vai tirar da cartola 50 leitos de UTI. Né? Eu estou falando só de 1.000 casos. Né? A gente pode ter muito mais, a depender de como é que a gente fizer o manejo dessa doença, que, feito eu disse, é uma doença altamente infecciosa, com uma taxa de transmissão muito rápida. Tá? Então, não tem que estar associado necessariamente a sintomas de febre, por exemplo, Juliana. Está com quadro gripal, nariz escorrendo, tossindo, sentiu falta de ar, importante, não é uma... Né, é isso que eu estou falando, assim, quanto? Né? Sentiu falta de ar, percebeu que é real, está com peso no peito, dificuldade para respirar, né? Tem que ir para o pronto-socorro. Tem que ir para o pronto-socorro, para a estrutura que você vai procurar como estrutura de assistência à saúde, entendeu? Então não tem condições de simplesmente se omitir dessa situação e ficar em casa esperando para ver como é que evolui. Essa é a hora. Por outro lado, as pessoas que têm quadros leves não devem ir para o hospital, nem para o centro de saúde, nem nada. Quem está com quadro tranquilo, não está com febrão, está com um resfriadinho comum, não deve ir por vários motivos. Primeiro, que você pode estar transmitindo o vírus. E aí você vai, sei lá, pegar um ônibus, ou vai andar, vai sair de casa e tal, e vai potencialmente contaminar outras pessoas. Segundo, que você pode não ter o quadro e pode ir para o pronto-socorro e lá você adquirir o quadro, porque vão ter outras pessoas que têm, então também deve evitar isso. Sendo que não tem nenhuma medida que vai ser tomada nesse contexto de um quadro leve que vai alterar o desenvolvimento da doença de forma significativa. Né? Então, isso é o principal. O que tem que fazer é o uso de analgésicos antitérmicos, que a gente já sabe, né? Tem inclusive alguns estudos que sugerem a não utilização do ibuprofeno, né? Que é o Advil, tem vários nomes, mas é o ibuprofeno. Aparentemente existe uma reação
que agrava um pouco a doença. Isso ainda é objeto de controvérsia, isso não está plenamente estabelecido, mas as pesquisas estão sendo feitas, estão sugerindo essa questão, mas tem vários outros antitérmicos e analgésicos que podem ser usados, né? Então não é um problema fazer isso, tá? É, foram os óbitos, né? O Oscar Rodrigues está perguntando. Na verdade, nós já estamos aí lidando com uma quantidade muito alta de óbitos, né? Na China foram cerca de 3 mil, na Itália nós já temos mais de 2 mil óbitos. Aqui no Brasil, até o momento, nós tivemos um óbito confirmado pelo Ministério da Saúde, né? Aparentemente teve mais um que está em vias de confirmação, né? E mais uns 4 que estão em investigação para confirmação, mas que aparentemente pode ter relação. Então a gente já estaria lidando aí, né, na data de hoje com um óbito já confirmado e potencialmente, né, mais 5 casos a confirmar, tá? E infelizmente a tendência é essa mesma, a mortalidade da doença é alta, né, não é baixa, isso é um grande problema. Risco de contaminação do vírus através de encomendas pelos correios? Ah, há risco, por vários motivos. Primeiro, porque quem vai entregar a encomenda é uma pessoa que pode estar infectada com as mãos ali e tal, né? Segundo, você não sabe quem foi que manuseou as encomendas e tudo mais. Então, a depender da encomenda, da caixa ou mesmo do produto, né? Assim, o vírus vive alguns dias nas superfícies. Então, vamos dizer que uma encomenda demore 10 dias para chegar, já embalada, etc. Lá dentro não tem perigo, mas as caixas podem sim. Então, é bom tomar cuidado. Pegou um álcool, uma substância na embalagem, né, na hora que pegar, depois lavar suas mãos e aí abrir, tá? É uma coisa, vamos dizer que não é uma coisa que a gente está assim, que é um foco grande de transmissão, mas tecnicamente falando, assim, estritamente é realmente possível, tá? Notícias sobre as vacinas, a Débora Matos está falando aqui. Não tem ainda nenhuma vacina já autorizada, tem alguns estudos que estão em fase bastante adiantada já, com a perspectiva de adaptação de vacinas anteriores já existentes para poderem ser utilizadas, mas para fazer uma vacina e poder utilizar, você tem pelo menos 3 fases de estudo, tá? Essas fases demoram, então a gente não precisa achar que vai sair vacina assim daqui a 15 dias, um mês, porque não vai sair. E mesmo que a gente tenha vacinas muito promissoras, até elas serem produzidas em escala industrial, com quantidade de doses suficiente para serem administradas, né, em amplas fatias da população mundial, vai demorar muito. Então a gente precisa que tenha muito investimento científico em vacina. É lamentável ver figuras públicas como Donald Trump, como o próprio Jair Bolsonaro, que são pessoas que têm ojeriza a ciência, né, e que desfinanciam, desmontam, boicotam as estruturas de produção científica do mundo inteiro. Onde quer que essas figuras têm poder, eles fazem isso. E agora eles estão vendo, né, todo mundo eu acho que viu aí, às vezes passivamente, a destruição do Sistema Único de Saúde, né, por medidas como a EC 95, que tira a grana do SUS, que viu os ataques à ciência feitos por várias figuras públicas globais, aí, etc. e tal, agora está vendo que a ciência é imprescindível, né, para a gente ter uma sociedade que de fato ofereça garantias e direitos para as pessoas. Né? Então, sobre a Débora aí falando, é meio esse o cenário. Né? Pode contaminar alimentos e água? Rogério está perguntando aqui. Pode contaminar alimentos na seguinte situação, né? Você tem a produção de um alimento que vai ser consumido, né? Se quem está produzindo toca esse alimento com as mãos contaminadas, o alimento pode ser um vetor para que você ingira o alimento ali. Né? A água não tem nenhuma demonstração de que o vírus pode ser transmitido, que se ele ficar na água, ele vai ser transmitido na água, por exemplo, água que vem do encanamento, né? De modo geral, né, as estruturas municipais e tudo mais de tratamento de água fazem, né, colocam fazem fluoretação da água, tem um tratamento às vezes com cloro, etc e tal, uma desinfecção, e isso costuma ser efetivo e não é um caminho pelo qual o vírus é sabidamente transmissível, não. Os caminhos geralmente são mais esses do contato direto mesmo, tá? Acho que não é uma preocupação que deve ter. Então, importante não ter compartilhamento de objetos e tudo mais, que, né, como copos, por exemplo, não é a água que vai transmitir, é se você beber água do copo de uma pessoa sem ter lavado o copo, você vai contrair. Inclusive, quando as pessoas têm confirmado casos de Covid, uma das orientações é, né, a segregação de objetos pessoais para uso exclusivo por aquela pessoa, para que não haja transmissão entre membros da família, tá? Com todo o esforço para isso. Aqui então, ó, né, doentes respiratórios crônicos, a Verônica está perguntando, né, os doentes respiratórios crônicos, né, são um grupo que tem risco de complicação mais elevado do que o restante da população. Então, Verônica, é bom
tomar cuidado, um cuidado redobrado. Todo mundo tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? Mas as pessoas têm que tomar um cuidado redobrado. As pessoas que são cardiopatas, que são portadores de pneumopatias, as pessoas que têm, né, doenças pulmonares, as pessoas que têm hipertensão, diabetes, as pessoas mais velhas, todas essas estão nos grupos que têm uma taxa de mortalidade um bocado mais alta. Então, esses cuidados têm que ser muito, 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 muito redobrados, tá? A pessoa está aqui, então, perguntando o uso de corticoide. Quem usa corticoide contínuo é melhor parar nesse momento. Pamela, é muito difícil oferecer uma orientação médica dessa maneira, tá? Eu sugiro realmente que você procure o médico que cuida de você, saber que é o uso, que a indicação de uso é importante isso, inclusive, gente. Não para o remédio que você toma por causa de orientação de WhatsApp, da internet. Cada caso que as pessoas têm de uso de medicação é um caso singular, individual, né? E a maneira responsável de lidar com isso é consultar a pessoa que já prescreveu esse medicamento para você ou algum especialista da tua confiança que possa te orientar baseado na singularidade da tua condição. E uma receita genérica geral para todo mundo, porque às vezes o remédio pode sair pior do que né, a medida pode ser pior do que você manter, tá bom? Qual é a medicação mais adequada? A mesma coisa, Isabel, a gente tem que tomar cuidado para não querer uma prescrição online, isso não é eticamente aceitável, tá? Cada pessoa, para uma pessoa pode ser dipirona, mas a dipirona tem gente que é alérgico, não pode tomar, o paracetamol, entendeu? O que nós já vimos é que o ibuprofeno realmente tem estudos que sugerem que ele não é indicado, mas no mais, tá? A gente pode tem que pegar individualmente cada caso a partir da... Sobre animais, tem muitas pessoas falando sobre animais. A Jéssica Machado está falando aqui. De fato, teve um caso de um cachorro que testou positivo para o coronavírus. Parece até que foram dois, não foi só um. A maneira principal como os cães e gatos podem transmitir o coronavírus para a gente é a seguinte. Você está com seu gatinho, seu cachorrinho, né? Ele está andando, alguém tosse em cima dele, né? E aí cai ali o vírus no pelo dele, a pessoa passa a mão no pelo dele e depois passa a mão no rosto. O pelo, assim como a pele, né, da mão e outras superfícies, vai ser um espaço em que o vírus vai ficar ali por um tempo. Então, essa coisa do cachorro enquanto vetor por contato é uma questão importante e deixa uma orientação de como a gente ainda não sabe exatamente como é que o vírus interage com os animais, evitar o contato muito íntimo com os animais enquanto está com suspeita da doença. Tem gente que beija, que abraça, que dorme com o cachorro, isso é relativamente contraindicado, tá? Então aqui tem o período de incubação, né? A Nelma está perguntando. O período de incubação é o período entre a hora que você tem contato com o vírus e a hora que os sintomas começam a aparecer. O período de incubação varia. Para todas as doenças ele varia. No caso do coronavírus, ele vai de 3 a 14 dias. É por isso que quando a gente tem um contato com uma pessoa que teve o coronavírus ou está com suspeita disso, a orientação né, de que teve contato é de auto-isolamento por 14 dias. Porque é certeza de que do prazo de 14 dias, se você for evoluir com sintomas, esses sintomas vão aparecer. A média é de 5 a 6 dias isso para os sintomas, tá, Nelma? Então, essa questão é muito importante. Aí aqui a Maria Júlia Guiar falou que tem um filho de 4 anos, com 2 traços de talassemia alfa, seu organismo não absorve ferro, né, e se ele entra no grupo de risco, faça protegê-lo, além do isolamento e higienização. Maria Júlia, a principal medida, não só para o seu filho, para todo mundo, é o isolamento. Não adianta, não tem nenhum remédio que vai falar, esse aqui protege do vírus, esse aqui melhora a imunidade. A gente está vendo uma profusão de coisas, de promessas nesse sentido, e nenhuma delas tem evidência científica que de fato sustenta o quadro, tá? Então, a medida de isolamento social, ela é tão importante, tão importante, tão importante, né? As pessoas tinham que compreender mesmo que ela é a única medida que a gente tem disponível com demonstrada eficácia para poder garantir que nós não vamos ter um quadro absolutamente avassalador desse vírus no Brasil. A curva de crescimento do vírus no Brasil não está simples, é uma curva que está bastante agressiva até o momento, então nós precisamos realmente adotar essas medidas imediatamente, né? Tanto as de higiene pessoal, de etiqueta respiratória, quanto as tarefas de isolamento. Tá? Márcio José Andrade Silva está perguntando sobre a vacinação da gripe, é importante realizar. Ótima pergunta. A vacinação da gripe, ela vacina contra o vírus influenza, que é um vírus que é causador de um quadro de paz, que também podem causar
síndromes respiratórias graves, né? Todo mundo aí se lembra nenhum, né? Aquela pandemia também de 2009, né? Que matou muita gente, foi um quadro muito grave. Ele tinha uma letalidade um pouco menor do que o coronavírus e também, um bocado menor na verdade, e também uma taxa de reprodução, de transmissão menor que o coronavírus. Tá? O H1N1 era menos transmissível e menos agressivo do que o coronavírus. Então, a vacinação da gripe ela vai proteger o indivíduo contra os quadros respiratórios provocados pela influenza, que primeiro vão se confundir a depender do período do ano em que eles acontecerem e a depender da evolução da epidemia do corona aqui no Brasil, eles vão se sobrepor, então vai ter uma baita de uma confusão sobre se o quadro está sendo provocado por um ou por outro, né? Isso vai causar muita confusão, muita angústia, problemas nas condutas, etc. e tal. E segundo, que pode ter a sobreposição, inclusive, de infecção. Então, quem tem indicação para vacinação, né, os grupos que a campanha vai abordar, tem que se vacinar. E a campanha, inclusive, foi adiantada justamente para poder prevenir e fazer com que as pessoas tenham precocemente acesso à vacina. Ela vai começar agora dia 23, é uma medida adequada, acertada, na nossa opinião. Né? Então, essa medida da vacinação é muito pertinente, viu, Márcio? Quem tem idade e indicação tem que vacinar, tá? Existe alimentação adequada para fortalecer o organismo? O Marcos Rogério Massaferra está perguntando aqui. Tem, viu, Marcos? É uma alimentação com a quantidade de calorias adequada, nem de mais nem de menos, né? Uma alimentação que tem uma quantidade grande de legumes, de vegetais, né? De verduras, uma alimentação que seja variada nos seus componentes, né? Com uma quantidade importante e boa de proteína, né? Uma alimentação balanceada é o que existe de melhor para fortalecer o organismo, né? Assim, não tem uma alimentação específica, coma muito desse produto que ele vai fortalecer o sistema imunológico. Não existe isso, tá? Pelo menos de acordo com o que tem de consenso científico. O que existe então né, para fortalecer a imunidade, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, o que nós temos que fazer é beber muita água, é dormir bem, é comer bem, é praticar exercício físico, né, de forma regular. Tudo isso mantém o nosso corpo num estado mais saudável e com mais capacidade de resistir a qualquer injúria, né, a qualquer agressão que seja provocada por agentes infecciosos, por exemplo. Tá? Estão aqui falando do Bolsonaro. Me responde: as pessoas com doença autoimune correm risco maior? Glaucia Marques está pedindo para responder. Sim, Glaucia. As pessoas com doenças autoimunes, elas ou doenças que debilitam o sistema imunológico, elas correm um pouco mais, sim. Né? E assim como eu falei para pessoas que têm outros problemas de saúde, são pessoas que precisam, né, ter um cuidado redobrado, mas são pessoas, né, as pessoas que são usuárias de medicamentos imunomoduladores, imunossupressores, que de geral já assumem, já adotam modos de vida mais cuidadosos, né? E isso não é diferente agora. Então, esse cuidado tem que tomar. Não é importante a gente não entrar em pânico, desespero. Pânico é quando a gente está assim, irracionalmente ansioso, nervoso por causa disso, né? Não faz sentido isso, mas tem que tomar cuidado, porque essa situação realmente é delicada. O André está fazendo uma pergunta, André Torres. Você sabe de alguma linha de crédito para pequenas empresas que são frágeis no mercado? Uma ótima pergunta, porque existe um impacto econômico que está previsto aí por causa dessa crise, que é um impacto monstruoso, né, e que preocupa demais, porque esse impacto econômico provocar uma quantidade de mortes e de miséria humana, no mínimo equivalente ao que nós estamos vivendo com o próprio coronavírus. Né? Então é muito importante que os agentes públicos, os governantes, né, lógico, a gente não vai esperar a sensibilidade da equipe do Jair Bolsonaro, né, enfim, quem sabe, né, ainda tem, mas os governantes de âmbito estadual, municipal, inclusive a pressão feita sobre o governo federal tem que ser para que ações não só de mitigação da doença, mas também ações que mitiguem as questões econômicas associadas a essa que são consequentes dessa doença, sejam feitas, né? Ações que garantam, por exemplo, crédito a pequenas empresas, ações que garantam que as crianças, por exemplo, que vão ficar fora da escola agora, que tem na alimentação escolar, às vezes a principal refeição do dia, né, não fiquem sem alimentação adequada. O governo da Espanha, por exemplo, está discutindo oferecer um valor em dinheiro para essas famílias poderem adquirir alimentos, que vão ter as crianças em casa, por exemplo, famílias que têm uma condição social vulnerável, etc. Então, pensar, né, em ações que garantam proteção social para as pessoas nesse contexto de crise é imprescindível. Eu acho que é um momento para a gente repensar várias coisas. Primeiro, repensar a maneira como a gente foi progressivamente no Brasil
se tornando tolerante com uma agenda ultraliberal, que rejeitava e compreendia que as políticas públicas eram um fardo e não um investimento na nossa população, as políticas sociais, né? Uma compreensão de que todo tipo de tributação necessariamente é nefasta porque ela não vai cumprir um papel social, etc. e tal. Tudo isso está sendo colocado, né, eu acho, a meu ver, em xeque. E a gente está tendo que refletir sobre novos aspectos da nossa sociabilidade que devem ser desenvolvidos, como solidariedade. Né? A gente tem visto muitas pessoas, postagens, etc., de pessoas falando: eu sou jovem, estou oferecendo aqui para uma pessoa mais velha, para que ela possa ficar em casa, fazer compra para ela. Né? Tá entendendo que o outro é, um par na sociedade. Tudo eu acho que o coronavírus está nos fazendo refletir, né, de forma importante, e a gente não tem como deixar de reconhecer que isso está provocando na gente uma reflexão, uma mudança muito grande de comportamento, não só nesses hábitos, mas nessa compreensão sobre o papel do SUS, por exemplo. É inadmissível, né, a gente ver o sistema de saúde que teria capacidade de cuidar das pessoas, como é o SUS, sendo sucateado. Né? Em Campinas, por exemplo, que é uma cidade rica do sudeste brasileiro, o sistema de saúde, somando o dinheiro federal, municipal e estadual para cuidar da saúde das pessoas, tem R$ 3,19 por dia, por habitante, para cuidar das pessoas. Né? Será que isso é suficiente para a gente fazer saúde pública de qualidade para todo mundo? Né? Tem capitais do Nordeste que tem menos de R$ 2 per capita por dia para fazer saúde pública. Será que essas cidades têm condições de oferecer saúde pública para as pessoas? Eu acho que, né, fica difícil. Enfim, pessoal, estou vendo aqui, acho que a gente já está aí com 40 minutos de live, já respondi muitas perguntas aqui, está sendo bem legal a participação. Mas assim, algumas coisas antes de encerrar. A primeira é falar com as pessoas que a adoção das medidas de isolamento social é absolutamente vital, fundamental para que a gente tenha alguma chance de não vivenciar uma catástrofe sanitária no Brasil. Se a gente não respeitar isso, se a gente não aderir a isso, a gente vai ter um problema muito grave. Né? A Itália, há exatos 21 dias atrás, 21 dias, a Itália tinha exatamente o mesmo número de casos de coronavírus, de Covid-19, que o Brasil, notificados. Eu falei que tem subnotificação, o mesmo número de casos. Em 21 dias, de lá para cá, a Itália entrou em colapso. Né? O país está vivenciando uma catástrofe sanitária sem precedentes, muita gente morrendo. O sistema de saúde italiano foi tão superado na sua capacidade de assistência que a mortalidade na Itália está muito mais alta do que em outros lugares, está chegando a 8%, que é um número astronômico para uma síndrome gripal que se transmite tão facilmente assim. Então nós não podemos nem imaginar em viver algo parecido com isso no Brasil. É muito importante que as prefeituras municipais, os governos do estado ofereçam equipamentos de proteção individual desde já para todos os lugares onde há transmissão comunitária do vírus. Né? Então os trabalhadores de saúde em vários lugares, na Itália, por exemplo, são 2.000 trabalhadores da saúde, né, de um contexto de 24 mil casos, 2.000 desses 24 mil são trabalhadores da área da saúde, que contaminaram, porque o vírus é muito transmissível, estão lá cuidando e se contaminaram. Então, tem que oferecer equipamentos de proteção individual com máscara, gorro, avental, óculos de proteção, luvas descartáveis para as pessoas poderem fazer assistência à saúde do outro de forma adequada, de forma decente. São medidas que devem ser cobradas dos governantes, né? E a gente precisa realmente assumir e adotar essas medidas imediatamente, tá bom? Enfim, acho que é isso. A gente vai mantendo aqui no Jornalistas Livres aí, de tempos em tempos, uma comunicação, falando um pouquinho sobre esse quadro, fazendo uma análise sobre o que está acontecendo, sobre, né, o contexto. Teve várias novidades, essa questão, né, dos erros que estão sendo cometidos pelo Ministério da Saúde na questão da testagem, da manutenção do protocolo, né, a prova da falta de coordenação aqui no estado de São Paulo, quando o gestor do comitê de contingência, que é o Davi Uib, fala que não sabia do caso do paciente que foi o primeiro óbito no Brasil porque ele não havia sido notificado, então ele estava no setor privado, essa questão das dificuldades de notificação, de comunicação entre sistema público e sistema privado, né? E acho que essas coisas vão revelando e fazendo a gente rapidamente compreender, né, que a gente precisa realmente fortalecer o sistema público de saúde brasileiro, o SUS, né? Você vê que a Espanha, diante da crise que está enfrentando, a Espanha está com muitos milhares, ela decidiu nacionalizar, né, publicizar o sistema privado de saúde. Ela está nacionalizando hospitais, nacionalizando equipamentos privados de saúde para poder abrir vagas para que as pessoas possam ser tratadas. Né? É uma situação evidentemente muito, muito intensa, muito dura e radical, mas é um esforço real para garantir acesso à saúde para toda a população e não permitir que as pessoas morram justamente por não ter acesso ao sistema público. Enfim,
Tá? Quero agradecer muito o pessoal aí e a gente vai se falando aqui no Jornalistas Livres. Um abração.